Bom dia com Deus! Paz e bem, meu irmão e minha irmã! Estamos vivendo a alegria da ressurreição e hoje nós refletimos, mas no terceiro dia ressuscitará, como está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, no versículo 19. Cristo ressuscitou, venceu a morte com amor. E a ressurreição de Jesus é ponte para também a nossa vitória acontecer. Quantos momentos a cruz leva-nos a pensar que não conseguiremos superá-la? Quantas vezes acreditamos que ficaremos derrotados? Se pensarmos assim, a nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs, ainda está adormecida, esfriando cada vez mais a nossa espiritualidade. Quando nós avivamos o nosso coração na fé em Jesus, nós também avivamos o desejo pela ressurreição, pela vitória e pelo céu. Que este dia, que esta semana, que esta proposta de Deus seja cada vez mais viva no nosso coração, pois com Jesus nós acreditamos que a vitória é certa e que a cruz não dá a última resposta. Que Deus possa nos abençoar e nos dar a sua força em cada dia da nossa vida. Meu irmão e minha irmã, que a ressurreição esteja presente em nossos corações. Paz e bem! Olá, paz e bem! Com muita alegria, nós entramos em sua casa, através da Rede Vida de televisão, o canal de família, nesse tempo de união e fraternidade. Tenho algo novo aqui, hein? Há pouco tempo, dentro desse contexto do Ano Jubilar Franciscano, nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial, que falou um pouco sobre São Francisco e sua história e tudo mais. Conosco aqui presente, novamente, está Frei Estevão Tembrade. Bem-vindo, Frei. Muito obrigado pela ocasião. Muito obrigado, Frei. Frei, eu não sei se todos recordam, o senhor podia falar um pouco do senhor, a sua origem, onde o senhor está trabalhando, o que já fez? Bem, pelo sotaque, todo mundo vai perceber logo, né, que nasci na Alemanha, mas já estou uns 64 anos aqui. Vim praticamente como candidato à Ordem Franciscana e fiz todos os estudos aqui e atualmente estou em São Paulo. Muito bem. Ano Jubilar Franciscano, proclamado pelo Papa Leão XIV. Nós já trouxemos aqui a história de São Francisco, a história do movimento franciscano, mas queremos ir além, né, Frei? Queremos falar um pouco do legado de São Francisco, da espiritualidade franciscana. Conta um pouco para nós, Frei. Talvez antes até é interessante dizer que São Francisco, aliás, como São Bento também, que deu início a uma grande família religiosa, tanto São Bento como São Francisco em si não queriam fundar ordem nenhuma, mas queriam seguir a Jesus Cristo. Sim. São Bento se refugiou numa caverna, mas aos poucos vieram companheiros e queriam viver do mesmo modo. Aí ele organizou a vida comunitária deles e temos hoje, graças a Deus, esse carisma florescente dos mosteiros beneditinos espalhados pelo mundo inteiro. Assim, Francisco também. O Francisco, quando no seu processo de conversão, longe de pensar de fazer aí, de dar início a um grande movimento. Mas aí aconteceu a mesma coisa. Ele, de tão autêntico que viveu esse seguimento de Cristo, de tão concreto, palpável,
atraiu jovens que vieram de todas as partes do mundo de então, isto é, da Europa, e a ordem, ou a fraternidade, ela cresceu rapidamente. Sabe? Mas São Francisco, dando-se conta disso, ele não se negou a acolher esses irmãos que queriam seguir o mesmo ideal que ele tinha descoberto, de seguir o Cristo. E aí vem dois adjetivos muito importantes para nós franciscanos. Todos nós, na vida religiosa, seguimos a Jesus Cristo, mas ele quis seguir Jesus Cristo pobre e crucificado, portanto, sofredor. Então, isso vai ser muito importante depois, quando falaremos sobre o legado que ele nos deixou na sua espiritualidade. Mas voltando ainda, então, praticamente não nascemos assim para constituir uma ordem, para nos institucionalizar, e sim, ele deixou assim aberto para qualquer batizado poder viver esse segmento do Cristo pobre crucificado. Entendi. Basta dizer que a primeira que se sentiu atraída foi Clara, né? Nada mais do que ela observando como Francisco viveu, ela queria também viver assim. Então já temos a parte feminina, o grande título que podemos dar a Santa Clara é que é a primeira mulher franciscana, a primeira mulher que abraçou esta intuição de Francisco e deu até uma expressão feminina, podemos dizer, a esta espiritualidade. Então não nasceu com a ideia de instituição. Não. São Francisco, num determinado dia, falou, quero como se abre uma empresa, como se abre uma organização. Não, absolutamente não. Então, Clara, de repente, o próprio Francisco, fazendo às vezes coisas que ele não tinha nem condições de medir as consequências, por exemplo, acolher uma moça naquela época, onde é que vai deixar agora esta moça? Né? Inicialmente até levou os primeiros dias para o mosteiro de Beneditinas, para proteger também, porque logo a família foi atrás e queria levar ela de volta para casa. Mas depois ele então, na capelinha de São Damião, que ele tinha reconstruído, ele fez então um pequeno mosteiro para acolher Santa Clara e as primeiras companheiras. Só que, na época, era impensável, não se podia pensar uma mulher ou mulheres andando pelas ruas anunciando o Evangelho. Frei, mulher solta no mundo não podia. Impensável. Nós estamos falando do século XIII, final do século XII ali. Exatamente. Assis na Itália. Exato. Então era impensável. Então, Clara, aí é um grande mérito também. Ela não renunciou à espiritualidade de seguir o Cristo pobre crucificado, mas ela se sujeitou a uma praxe da Igreja que conhecia vida religiosa feminina só dentro do mosteiro, dentro de muros protetores e principalmente atrás de grades. Né? Atrás de grades, principalmente também para, como esses mosteiros muitas vezes estavam em lugares isolados, para proteger contra ataques, seja humanos, seja de animais silvestres. Né? Então, seguindo, aí temos já a segunda forma, ou vamos dizer, a segunda modalidade de viver a espiritualidade franciscana, e vem simultaneamente uma terceira. Não só jovens se sentiam atraídos de seguir integralmente a Francisco nesse segmento de Cristo, além de moças que também queriam abraçar a vida como Santa Clara a viveu, homens casados, pessoas casadas, se perguntar, e nós, onde é que ficamos? Não podemos viver também
porque temos que ver também, o século XIII é um século em que havia uma grande busca de renovação da Igreja. E é interessante que esta renovação não partia de cima para baixo. Sim. Não vinha do Papa ou dos cardeais ou dos bispos, mas vinha do povo. O povo que querendo viver mais evangelicamente, mais simples, né? Mais autenticamente, porque a hierarquia da Igreja estava muito comprometida com o mundo político. Sim. E o mundo da cultura, né? E então se distanciou cada vez mais do povo. Então, justamente aí, este apelo que Francisco percebe, vai reconstruir a minha igreja, Sim. é nesse sentido. Recupere o evangelho na vivência da igreja. Um apelo radical, né? Exato, exato. Então, ele praticamente acolheu também leigos. De tal modo que ninguém escapa disso e se não fosse feito, nós não estaríamos aqui hoje. A intuição só, Sim. ela não vive por muito tempo. Ela precisa se institucionalizar, precisa dar um corpo. Meu irmão, minha irmã, a obra não para. Nós regaçamos as nossas mangas e vamos ao encontro daqueles que mais precisam. Mas também queremos a tua ajuda, o teu apoio, para podermos chegarmos a mais e mais irmãos e irmãs. Colabora conosco. Acompanhe agora mais um testemunho desta linda história de amor. Paz e bem. A nossa missão no Haiti, ela é desenvolvida tanto na dimensão saúde e assistência, como na dimensão missionária de evangelização. O povo haitiano é um povo de muita fé e de muita espiritualidade. São cristãos e católicos. Eles participam da vida da nossa comunidade ali, não só no trabalho e na assistência, mas também na vida de fé, na participação, no trabalho de evangelização. E tanto na nossa casa, que tem um espaço muito agradável, com árvores, onde a gente faz reuniões com crianças, com os adolescentes, catequese, preparação para os sacramentos da paróquia, mas também na paróquia, na igreja, a gente sente muito viva a questão da fé do povo haitiano. Eles rezam com muita intensidade, eles cantam muito bonito, investem na questão do canto, da participação, no capricho, no zelo com a liturgia. Isso é muito bonito, isso nos inspira muito para que nós também sejamos assim cuidadosos e atenciosos nesse sentido celebrativo. A nossa missão no Haiti, ela é inspirada pela divina providência, assim como toda a nossa associação e fraternidade. Nós confiamos que nada vai nos faltar e que nada tem faltado durante esses 15 anos, e é por isso que nós conseguimos realizar essa missão, com seus desafios, é claro, mas também com as suas esperanças. Seja a resposta de Deus na vida das crianças no Haiti. Faça sua doação e ajude nossa missão de saúde e esteja conosco, a serviço da vida. Bom dia, Frei Moisés. Bom dia, Frei Jeremias. Paz e bem. Que tal, Frei Jeremias, começar o seu dia com um café? E com fé? Ou melhor, com o nosso café com fé. Na vida, Frei Jeremias, o mais importante é construir pontes em vez de muros. Imagine agora, Frei, o café sendo passado na hora, com aquele cheirinho que sobe, invade a casa e aquece o coração. Esse é o café do Frei, mas que um sabor especial, ele carrega um propósito, Frei. Porque, Frei, ao saborear esse café, você não apenas desperta o seu dia, você ajuda nossas obras a cuidar, a acolher e curar vidas. Café do Frei, um gesto simples, um sabor marcante, uma missão que salva vidas. Compre pelo site dofrei.com.br. Paz e bem. Foi repetindo aquele abraço de São Francisco que a nossa